TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, salve Maria Imaculada. Já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Uma alegria, né, gente? Sempre que nós estamos aqui com cada um de vocês. Como vocês sabem, vamos nos reunir para nos consagrarmos a Nossa Senhora neste momento. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Quão bom quando nos colocamos no colo de Nossa Senhora, no colo de Nossa Mãe Maria, não, meu irmão e minha irmã? Mas eu quero que vocês reúnam todos que estão aí, para que a gente possa acompanhar o programa dessa semana. Nós falaremos, gente, sobre os aspectos psicológicos da empatia. Nós vamos receber, já está aguardando ali, né? O Helder Agüero, ele que é psicólogo, vai falar pra gente sobre essa situação que a gente vive, a gente muito fala, mas será que a gente sabe realmente o que é empatia? Então ele vai trazer aqui pra gente os aspectos psicológicos da empatia. Eu convido todos vocês a aguardarem um instante, porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, olha o tema dessa semana, aspectos psicológicos da empatia. Será que nós sabemos realmente o que é empatia? Né? Nós aprendemos sempre a nos colocarmos no lugar do outro. Será que realmente é isso? Para falar conosco aqui pela primeira vez no Viver com Fé e Saúde, com muita alegria nós estamos aqui recebendo ele que é psicólogo, o Helder Agüero. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, querido, e muito obrigada pelo seu sim à TV Imaculada, algo que já há muito tempo a gente está querendo adequar as agendas para que você pudesse vir falar aqui sobre as questões da psicologia e hoje nesse recorte, né, sobre os aspectos psicológicos da empatia. Muito bem-vindo aqui, querido. Obrigado, Cláudia. Olá a você, a todos os telespectadores. É uma satisfação poder estar contigo, batendo esse papo. Agradecer, né, a TV Imaculada por esse espaço, essa oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento é sempre muito importante. Ainda mais um conteúdo tão indispensável para a nossa sociedade, como esse tema que a gente vai poder falar um pouquinho hoje aqui. Exatamente, até porque nós vivemos, né, momentos turbulentos, onde muitas pessoas falaram, é preciso ter empatia e tudo mais, mas exatamente o que vem a ser empatia, querido? Antes de falar do conceito, Cláudia, eu acho importante relevar que boa parte da população, ela tem uma referência, mesmo que básica, do que significa essa palavra, até porque ela vem sendo, né, igual como você falou, já bem disseminada ao longo dos anos aí, e boa parte da população sabe, né, um pouco descrever o que significa empatia, justamente por ela estar sendo aí bem veiculada em vários âmbitos da sociedade. Conceitualmente falando, a gente pode identificar e colocar o significado da empatia como a capacidade de perceber e interpretar as emoções de outra pessoa, ao nos imaginar no lugar dela. Então, aquela resposta mais de bate-pronto, quando se pergunta assim, o que é empatia? É se colocar no lugar do outro. De forma resumida, ela está correta, né? Esse senso que as pessoas têm sobre empatia está correto. Aí entram outros aspectos que a gente vai poder destrinchar um pouco mais ao longo do nosso bate-papo. Exato, além de tudo também não só nesse sentido, mas também estar ao lado do outro, não, Helder? Caminhar ao lado do outro, no ritmo do outro, respeitando o outro e a si também, que é bem importante, né? Porque para a gente respeitar o outro tem que respeitar a si próprio, né? É verdade, muitos valores pessoais estão associados hoje ao exercício da empatia.
E esses valores pessoais cada vez são mais necessários e úteis quando a gente fala de uma sociedade mais justa. Quando a gente fala em empatia, tem alguma origem nesse sentido, querido? Tem sim, Cláudia. Quando a gente começa a socializar, então a gente pega, por exemplo, na infância, o processo de socialização. As crianças começam a interagir uma com as outras, às vezes na escola ou em outros ambientes, né? Essa socialização, ela tem uma característica que é a curiosidade sobre o ser humano e sobre o mundo ao redor. Sim. Então, quando a criança começa a despertar essa curiosidade, naturalmente, ela começa a entender, a partir do seu desenvolvimento, que é natural, a entender os ganhos dessas pequenas trocas que a gente tem quando a gente se interessa pelo outro. Então, esse interesse e essa curiosidade, elas ajudam a gerar a empatia desde o momento da infância. Algumas pessoas acabam tendo esse entendimento mais rápido do que outras. E isso também é natural, porque isso depende muito da forma como a educação, a criação e muitas vezes qual o caminho, a trajetória que essa pessoa toma e as experiências que ela tem ao longo do desenvolvimento dela. Mas a origem da empatia está muito ligada à curiosidade que a gente tem desde pequeno sobre o mundo ao nosso redor. Sobretudo por isso que é importante também, dentre outras coisas, né, que são bem relevantes, a importância da socialização dessas crianças, né? Aquela brincadeira no parque não é simplesmente encher a casa de areia quando ele volta, né? Para ele poder desenvolver outras questões também acerca da vida, né? Acerca da questão cognitiva dessa criança para o resto da vida dele, né? Além de tudo, a empatia também. Mas quando a gente traz esse recorte para a psicologia, né? Qual vem a ser o significado? A É mais psicologia amplo? é mais amplo. Eu diria até que tem um sentido um pouco mais profundo, né, quando a gente fala da ciência psicológica, porque a empatia ela pode ser entendida dentro do contexto da ciência como uma faculdade mental. É o exercício de experimentar, né? Então, esse experimentar a dor ou até mesmo o sentimento que outra pessoa tem, mesmo não sabendo da realidade da outra pessoa, ela pode ser considerada uma faculdade mental. E aí esse significado, ele pode ser um pouco mais profundo, Cláudia, quando a gente fala do profissional psicólogo, porque ele vai poder utilizar a empatia como uma técnica e até mesmo como um recurso para poder criar, né, o ambiente necessário, o cenário necessário para o processo terapêutico, por exemplo. Então, ele acaba sendo algo necessário dentro do ambiente terapêutico para poder gerar o vínculo, né? Ou o rapport, como a psicologia também gosta de trabalhar. A empatia ela está sempre associada e sempre alinhada com esse processo terapêutico quando a gente vai falar de saúde mental. Por isso, dentro da psicologia, ele acaba tendo um sentido um pouco mais amplo. E sendo assim, quais são os aspectos e os componentes da empatia, Helder? Quando a gente fala dos aspectos envolvidos com a empatia, a gente vai estar falando sempre de um sentimento de ajuda ao próximo, né? Então, a empatia está muito ligada com a questão do altruísmo, né? Quando a gente tenta ser colaborativo, né? O sentido de colaboração para outras pessoas. Então, basicamente, quando a gente fala de pessoas empáticas, a gente está falando de aspectos de colaboração, contribuição, compaixão, né? Então, esses sentimentos, e isso também converge com os valores pessoais que a gente falou aqui no começo, isso está ligado diretamente ao exercício das pessoas empáticas. Esses componentes, eles são necessários para as pessoas elas terem interesse em poder ajudar as outras. Não necessariamente, Cláudia, essa ajuda é fazer ações sociais ou campanhas, né, de solidariedade, não necessariamente a gente fala nesse sentido, mas no ímpeto e na iniciativa pessoal que a gente tem de poder nos colocar, né, na dor do outro e poder ajudar de alguma forma. Entendo, porque é mais amplo, né, do que simplesmente você ajudar o outro, né, trabalhar naquele aspecto, sobretudo do recorte da humanização, vamos dizer assim, né, mas quando a gente fala nesse aspecto da empatia emocional, traz alguns exemplos para a gente, porque quando a gente fala em empatia, a gente fala sempre nesse sentido de estender a mão ao outro, né? Olhar o outro, como nós falamos, né, lá no início. Mas quando vem nesse recorte do aspecto emocional, como é que isso se traduz em ações? Toda experiência empática, ela pode ser considerada emocional porque necessariamente a gente vai estar ligando ela às emoções. Sim.
Mas quando a gente se depara com situações mais específicas, normalmente essa marca da empatia, ela fica um pouco mais fortalecida, ela acaba tendo um significado maior. Então, por exemplo, quando uma pessoa se depara com um acidente grave de trânsito, ou quando ela se depara com uma situação de catástrofe, ou um resgate muito dramático, ou uma despedida dolorosa para alguém, e ela sente isso como se estivesse vivenciando aquilo, a gente fala que essa vivência emocional, ela está sendo trabalhada. Então, quando a gente fala assim, a empatia emocional é aquela que nos traduz dentro da nossa concepção de sentimentos e de emoções, uma vivência um pouco mais marcante, no sentido de me colocar, né, no lugar do outro, ou até mesmo ter a experiência de poder, sofrer junto com a pessoa aquela perda ou aquele momento difícil, aquele desafio que a pessoa está vivendo. Então, essa empatia emocional, ela é muito importante quando a gente fala da gente poder trabalhar a nossa saúde emocional, primeiro nos conhecendo melhor enquanto seres humanos, sabendo Sim. as nossas fragilidades, sabendo as nossas sensibilidades emocionais, para a partir daí tentar ser mais colaborativo com o próximo. Quando você traz esses exemplos, por exemplo, de algo que tem uma comoção nacional, a gente pode dizer, sobretudo, do aspecto de personalidade do brasileiro em si, daquela questão de ter um calor humano, né? Porque nós somos muito fraternos. E aí, quando acontece algo, independente de que lugar do mundo, de que região existe essa comoção nacional, né? Que a gente fica realmente bem impactado e se solidariza, né? Tanto é que quando acontece algo, as pessoas já começam a mobilizar daqui para poder ajudar lá. E aí, quando a gente vem em uma pandemia, a gente observa que nós também estamos vivendo isso, né, Helder? Então, é bem importante a gente também ter essa empatia para quem está próximo, porque na realidade não adianta a gente querer ajudar só aquele que está distante, sendo que existem muitas pessoas ao nosso redor que também necessitam de ajuda e também necessitam da nossa empatia, né? Exatamente. O povo brasileiro, Cláudia, por si só, ele é um povo muito solidário. Isso é uma característica, né, que a gente tem enquanto nação. Obviamente, a gente não generaliza, mas a nossa característica, ela facilita muito esse acesso, a gente ter essa iniciativa, essa proatividade de poder ajudar o outro nesse exercício empático. Outras nações, outros países, outras culturas, né, mais amplamente falando, às vezes elas vão ter um pouco mais de dificuldade, vão ter um processo um pouco diferente de lidar com a empatia. O brasileiro, naturalmente, ele já tem a empatia dentro das suas possibilidades de ação. Porém, é óbvio, aquilo como você reforçou bem, é preciso a gente ter o primeiro passo. É preciso a gente dar o primeiro passo para poder, de fato, ter a experiência da empatia como algo na prática. Então, quando eu tenho na minha comunidade, no meu convívio social, alguém que precise, necessite de um auxílio, de uma colaboração, de um amparo, ou até mesmo de um ombro amigo, né, eu preciso estar disponível, disposto a poder chegar e acessar essa pessoa. E nem sempre, pelo nosso momento, ou pela nossa condição psicológica, mental, a gente vai ter essa proatividade. Mas, culturalmente falando, a gente tem essa vantagem de o brasileiro ser naturalmente mais empático do que outras culturas que são são relações mais frias, vamos dizer assim, né? É verdade. E como que a gente pode fazer para desenvolver a empatia? Vamos dizer que aquela pessoa, ela não teve esse acolhimento, esse núcleo familiar que possibilitava com que ele pudesse, por exemplo, ir ao parque, se socializar, enfim. E não houve esse ensinamento desde a sua vida, né, infantil. Como é que faz para desenvolver essa empatia? Ela é desenvolvida, ela é aprendida, ela é desenvolvida, Helder? Também Cláudia. Eu diria assim que principalmente a empatia ela tem essa característica que nos permite essa questão da experiência. Então a gente pode experimentar a empatia diferente de outras emoções, outras habilidades, outros sentimentos em que são mais inatos. A empatia ela nos dá essa possibilidade, nos permite isso. Durante os processos terapêuticos que eu normalmente realizo, é uma pergunta comum que vem dos pacientes ou até mesmo das pessoas mais próximas com relação à empatia e como se tornar uma pessoa mais empática.
porque isso gera benefícios, né, para a pessoa ao decorrer da sua caminhada, do seu relacionamento social. Mas tem alguns exercícios que eu costumo sugerir como algo que vai ajudar a pessoa a desenvolver ou a ter a experiência mais marcante com a empatia. Ah, É, legal. o primeiro deles é o exercício do saber ouvir. Por que o saber ouvir é importante? Não é só você escutar o que a pessoa está dizendo, é você saber interpretar de fato o que é importante naquele discurso e naquela comunicação. Seria aquilo que a pessoa, que a gente diz que a pessoa ouve, mas não escuta, ou escuta, mas não ouve. Escuta, mas não ouve, porque nós escutamos muitas coisas todos os dias, Sim, mas muitas coisas do que a gente escuta são ruídos, né? Então, é. são sons que normalmente são emitidos e passam despercebidos. O saber ouvir é um exercício que não é fácil, a maioria das pessoas tem dificuldade, porque nós, enquanto seres humanos, temos uma necessidade muito grande de nos comunicar, e muita gente é comunicativa e tem dificuldade em saber ouvir porque ela se preocupa mais em falar, em poder ser ouvida, né? Então, o saber ouvir é o exercício inverso, é a gente poder realmente, de fato, estar plenamente atento àquilo que a pessoa está me dizendo e identificar na fala dela aquilo que realmente é importante. Muitas vezes as pessoas elas nos trazem algum sentido de problema, dificuldade, buscando inconscientemente que a gente possa, de alguma forma, ajudá-la naquele momento ou recorrer a ela num sentido de uma força, né, de um apoio. E às vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente não soube ouvi-la naquela sua angústia. Então, o saber ouvir é um primeiro passo muito importante. Outra coisa que a gente coloca sempre como um exercício que nos ajuda é saber analisar a postura, né, e o que o corpo da outra pessoa nos diz. Sim. Existe um livro bem famoso aí, que é bem disseminado também, que é O Corpo Fala. Ele acaba sendo uma obra literária bem interessante para quem quer saber mais sobre empatia, porque ali a gente vai ter, dentro da teoria, da postura corporal, da linguagem corporal, aquilo que a empatia nos traz enquanto comunicação, enquanto mensagem importante. Mas o que a pessoa nos mostra através da sua linguagem corporal também diz muito sobre aquilo que a gente pode nos colocar como apoiadores empáticos. Então, se eu realmente presto atenção nos movimentos e eu me identifico com aquilo, eu sei que a pessoa está passando por algum momento mais angustiante ou de aflição, pelo simples gesto que ela nos mostra, isso me caracteriza uma empatia maior frente às outras. Eu saber analisar como a postura corporal da outra pessoa também nos comunica. E é uma via de mão dupla, né, nesse segundo aspecto que você coloca da comunicação corporal, porque a pessoa que está necessitando de acolhimento, se ela chega diante do outro que vai acolher, dependendo de como estiver o outro, você aqui não fala nada, né? Porque ele já está me demonstrando que ele não quer me ouvir, né? Ou fica olhando no relógio, ou então olha no celular, ou então está olhando para outra coisa, né? Então, da mesma forma que tem a postura de um para com o outro, a gente também tem essa via de mão dupla, né? Porque aí a pessoa acaba não falando nada, né? Você se coloca como empático diante da problemática do outro, mas o seu corpo está dizendo assim totalmente ao contrário daquilo que você, né, tá querendo dizer, né? Você está querendo acolher o outro, mas seu corpo está te mostrando que você está querendo ir embora, fugir ali da problemática do outro, né, Helder? E aí o outro que necessita de acolhimento silencia, né? É verdade, a gente tem essa manifestação que é natural, né? O corpo responde muitas vezes aquilo que a gente mostra com nossa atitude. O interessante, Cláudia, é assim, quando a gente faz o exercício da empatia, a gente tenta se imaginar na posição do outro, isso nos permite criar um autoconhecimento que vai ajudar não só aquela pessoa naquele momento, mas me ajuda a identificar quando eu tenho relações futuras. Como a gente lida com personalidades diferentes todos os dias, né, nós que somos da área da saúde, outras pessoas, outros profissionais que lidam com equipes, né, que a gestão de pessoas eu sempre digo que é o exercício mais difícil para todo empreendedor, todo líder, né? Mas quando você começa a exercitar empatia, isso te ajuda a ter um autoconhecimento que te ajuda, inclusive, a lidar com essas personalidades múltiplas no dia a dia, no seu cotidiano. Você começa a entender como as pessoas mais intransigentes, por exemplo, que são essas mais fechadas que a gente citou aqui, elas podem nos ajudar no nosso processo empático, mostrando de outras formas de comunicação. A linguagem corporal é uma delas.
né? Então, a gente começa a identificar de uma maneira mais natural e a gente coloca isso como uma habilidade nossa, uma competência nossa a partir do momento que a gente tem esse exercício de poder se relacionar. Então, facilita muito nesse processo do dia a dia, do nosso cotidiano, de lidar com personalidades e temperamentos diferentes. E vendo você falar, me vem uma questão também assim, para te perguntar. Aquelas pessoas que têm dificuldade em silenciar, ela também tem dificuldade em acolher o outro, ela tem essa dificuldade de ser empática, ela até deseja, mas ela apresenta ali uma certa dificuldade para poder parar, não ouve nem ela, vai ouvir o outro. Tem sim. Existem pessoas que existem assim, um tipo de bloqueio, alguma barreira que é um pouco mais imponente, no sentido dela poder se permitir, né, fazer ouvir e principalmente, né, se colocar no exercício empático de ouvir a outra pessoa e poder se colocar no lugar dela. Os casos mais excêntricos, né, Cláudio, eu sempre recomendo o seguinte: se a pessoa ela tem uma dificuldade exacerbada e isso causa para ela um prejuízo social, é preciso que essa pessoa procure ajuda profissional. Sim. Né? Muitas vezes existe um bloqueio mental aí que está ligado a algum tipo de psicopatologia. Então é preciso que um profissional ele avalie, né? E o exercício da psicoterapia, por exemplo, ele acaba sendo um recurso muito interessante para isso, porque além de permitir que a pessoa ela identifique algum tipo de bloqueio nesse sentido, ela vai se permitir conhecer melhor. Isso ajuda ela, alivia ela dentro dessas relações e ela passa a ouvir as pessoas e a se comunicar com as pessoas de uma forma até mais fluida. E o autoconhecimento é tudo, né? Nós somos suspeitos para falar desse processo psicoterápico, né? Aguarde um instantinho aí que nós já voltamos a falar sobre isso também. Porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. E meu irmão e minha irmã, você que chegou agora, nós estamos falando nessa semana, gente, olha que bacana o tema da semana, aspectos psicológicos da empatia. Tanto se fala em empatia, né? Mas o nosso convidado veio nos ajudar aqui a ampliar um pouco acerca do olhar que nós temos em relação a essa temática. E ele, que está pela primeira vez aqui em nosso programa, voltará em outros momentos, com certeza, é o Éder Agüero, psicólogo, muito bom, como eu falei, né, no bloco anterior, ter você aqui falando com a gente, né, sobre essas questões que são do nosso dia a dia, não deixam de ser, né, Éder? Mas aí a gente fica pensando, né, como é que eu faço para desenvolver, como é que eu não faço? E aí você já nos trouxe no bloco anterior várias orientações acerca disso, mas agora eu quero ver contigo uma coisa, pandemia, né? Vivemos essa pandemia aí, nós ainda necessitamos de alguns cuidados acerca da nossa saúde, da saúde do outro. E eu me lembro muito bem, você com certeza também, todos que estão nos assistindo, que houveram algumas falas no aspecto de que as pessoas vão ser pessoas melhores com essa pandemia, né? As pessoas vão ser mais empáticas com essa pandemia, vão conseguir enxergar melhor o outro. E aí eu cá fico pensando com os meus botões, né, com a minha cabeleira e com tudo mais, no sentido de que, peraí, se as pessoas fossem melhor diante de um impacto como pandemia, por exemplo, vamos falar lá da Primeira Guerra Mundial, né? Se as pessoas fossem melhores, não teria a Segunda Guerra Mundial, né? E aí agora que a gente passou por tempos assim terríveis, que com a graça de Deus a gente está conseguindo, né, se reescrever, se reerguer, né, cada qual com as suas dificuldades que todos nós passamos, nós conseguimos observar também que nem todas as pessoas mudaram, né? Que não foi bem como nós imaginávamos que ia acontecer, né? Então é possível ter empatia nos dias de hoje. A gente conhece muita gente boa pra caramba, muita gente empática, mas também a gente vê tanta coisa acontecendo, não é, Helder, que a gente fica pensando, né? Meu Deus, foi o ser humano? Então como que a gente pode, né, ter empatia atualmente, querido? É isso aí, Cláudia. Mais que possível, eu diria como seja essencial ter empatia nos dias de hoje. Fatos históricos, né, como é o caso da pandemia, elas nos ajudam a despertar muitas vezes para um olhar mais humano em vários sentidos, mas não necessariamente ela torna as pessoas boas de um dia para o outro. Assim como existe a questão das crenças, dos valores de cada um, existe a questão do caráter, do senso
coisas mais que influenciam, né, no comportamento humano. Mas, assim, respondendo diretamente à pergunta, por que que é essencial ser empático, né? Vivemos num mundo aí ainda com cuidados sobre a pandemia, mas também a gente vive num mundo aí que é intolerante, né? A gente vive num mundo que tem polaridades, né? A gente vive É, num mundo com desigualdades, a gente vive uma guerra que muita gente achou que não afeta a gente que está distante, mas a gente percebe é, que afeta e muito, sim, né, em fatores econômicos, em fatores de exportação e importação de produtos que são essenciais para nós. Então, uma guerra que acontece lá na Rússia e na Ucrânia, ela nos afeta diretamente aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, todos esses fatores, quando envolvem, né, essa questão das relações humanas, seja ela de caráter real, virtual e tudo mais, ela nos leva à reflexão de que a empatia é cada vez mais necessária. é. Ela é útil, ela é essencial e ela nos transforma, né? Quando eu tenho a experiência de exercitar a empatia, eu estou estimulando o meu exercício da compaixão. Então, quanto mais eu tenho pessoas empáticas, mais eu tenho pessoas que estendem as mãos para as outras pessoas. Isso resume bem, né, o que é a diferença que a empatia faz, não só na nossa relação de comunidade, com nossa vizinhança, com a nossa família, mas no mundo de uma forma geral. E que passos, assim, Helder, nós podemos dar para a gente poder expandir essa empatia? Existe uma caminhada, assim, claro, existe, né? Mas coloca para a gente, para quem está assistindo, que passos são esses para a gente poder expandir essa empatia? Isso que a gente está fazendo aqui e agora é um passo importante, viu, Cláudio? É importante falar sobre a empatia. Sim, Mesmo que as pessoas tenham uma noção básica sobre o significado da expressão ou da palavra, quanto mais a gente compartilha o conhecimento sobre a empatia e quanto mais a gente fala sobre ela, mais a gente abre as portas não só do conhecimento pessoal, né, e teórico, mas a gente abre a possibilidade das pessoas poderem experimentar cada vez mais essa prática no dia a dia. Então, essas ligações que a gente tem sociais, seja nos grupos que a gente participa, seja no meu trabalho, seja no meu trabalho voluntário, nas minhas ações que eu dedico, né, a alguma missão específica, ela se torna é, mais importante, né, mais destacada, quando eu consigo compartilhar. E o exercício da empatia é isso, né? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente propaga, mais a gente tem a intenção de atingir mais pessoas no sentido de serem mais empáticas também. ah, sim. E uma pessoa empática, ela tem sucesso nos seus relacionamentos? Ela tem relacionamentos saudáveis? Com toda convicção. Isso eu digo porque, assim, o que que acontece? Uma pessoa empática, naturalmente, ela é benquista nos meios sociais. Ela normalmente é uma pessoa querida no seu círculo social. E isso atrai, né? Isso é uma questão até fisiológica, de que outras pessoas elas se sentem atraídas por pessoas empáticas no sentido de que ela é colaborativa, né? Sim, Então, uma pessoa empática, eu costumo dizer que ela vai ter mais facilidade de iniciar uma amizade, por exemplo, ou até mesmo de startar um relacionamento afetivo, um é. relacionamento amoroso e tudo mais. Ela tem mais facilidade, não quer dizer que ela vai ter sucesso, né? Porque a medida de sucesso também é muito relativa, né? Ah, sem dúvida. E o que que faz uma pessoa não ter empatia? O que que causa, né, a falta dessa empatia? Algumas características que são naturais, Cláudio, acabam atrapalhando um pouco o processo empático. Então, a gente coloca, por exemplo, pessoas que têm um certo grau de preconceito, Olha. né? Pessoas preconceituosas, Aham. elas têm dificuldade de poder lidar. Pessoas egocêntricas, elas têm dificuldade em poder lidar com empatia. Pessoas egoístas, né? Então, essas competências, esses valores que normalmente as pessoas elas cultivam, elas acabam se tornando talvez um bloqueio no sentido da gente poder exercitar mais o processo empático no dia a dia. Então, uma pessoa que ela tem preconceito, por exemplo, com uma classe social, ou um gênero, né, ou talvez uma orientação sexual, ela normalmente vai ter mais bloqueios e barreiras quando ela vai se colocar no lugar dessa outra pessoa, porque aquele fator
de estereótipo, ou aquele rótulo que ela já tem sobre o valor pessoal, impede ela de poder progredir com o exercício da empatia. Então, pessoas que têm esse grau de preconceito, ou são muito egocêntricas, ou são muito egoístas, normalmente elas não desenvolvem tanto a empatia quanto outras. Vendo você falar, eu fico pensando naquelas pessoas que têm autoestima. E é uma autoestima saudável, né? Porque às vezes a pessoa é egoísta mesmo e fala que tem autoestima, né? Não é nesse recorte que nós estamos falando. Nós estamos falando daquelas pessoas que têm inteligência emocional e têm autoestima. Geralmente são pessoas que são mais empáticas, né? Sim, existe uma raiz inata aí, né? Como eu falei no começo, apesar de ser uma experiência, uma faculdade mental, a empatia ela tem raízes inatas. Aham. Existem estudos, inclusive, aí, mais recentes, que ligam muito essa questão genética, a questão de hereditariedade, também com o sentido de ser empático no dia a dia. Quando eu falei, por exemplo, da relação da criança na socialização, às vezes a gente consegue identificar nas crianças de uma forma muito simples, muito fácil, uma criança que é mais empática do que outra. Então aí a gente já tem uma noção de que realmente existe uma raiz inata aí nessa pessoa, diferente de outras. Né? Mas no contexto geral, como a empatia ela pode ser aprendida, ela pode ser experimentada, ela acaba sendo acessível para todos, né? O exemplo que você colocou lá das crianças, é por isso que tem pessoas que têm dificuldade em ser empáticas, Helder? Porque na realidade nós somos todos diferentes, né? Claro que alguns têm algumas potencialidades, fragilidades diferentes dos outros, enfim. Mas é exatamente por isso que existem pessoas que têm essa dificuldade, ela até quer ser empática, mas ela tem mais dificuldade e sendo assim precisa de uma ajuda profissional, né? Isso. A empatia, pelo fato dela ser experimentada, às vezes a pessoa ela não teve tanta oportunidade, ela não teve tanta iniciativa de poder colocar isso em prática desde do momento da sua socialização, né, no contexto de comunidade. Então, a gente tem na nossa sociedade pessoas que naturalmente vão transcorrer aí por um processo de empatia que vai ser bloqueada, que vai ser ele vai estar impedido de poder realizar esses processos justamente pela forma como ela foi conduzida. Né? O processo de criação, de educação, de orientação, principalmente no leito familiar, contribui muito para isso, porque às vezes ela não vai ter exemplos, né? Na psicologia a gente usa, por exemplo, o conceito de modelagem para isso, né? Seguir os exemplos que os nossos pais, as pessoas que nos influenciam no dia a dia, conseguem nos passar, e isso vai refletir muitas vezes na vida adulta. Então, se a pessoa chega na vida adulta, ela não tem um processo empático desenvolvido, ela tem muita dificuldade, e isso atrapalha ela, inclusive na convivência diária com outras pessoas, é importante também que ela procure uma ajuda profissional. Muitas vezes pode estar ligado aí por algum desvio de personalidade ou alguma psicopatologia que impeça ela de poder exercer a empatia da melhor forma. Entendi. Tem alguma diferença entre simpatia e empatia? Qual é essa Tem, diferença? tem. Essa é uma dúvida recorrente também que É. as pessoas perguntam, né? Simpatia, a gente pode entender como uma característica mais natural da personalidade, tá, Cláudia? Então, a gente reconhece de forma muito fácil uma pessoa que é simpática. Se eu vou num restaurante, por exemplo, e sou bem atendido por um garçom e ele é simpático comigo, eu normalmente reconheço isso e identifico de uma forma muito espontânea. É diferente da empatia. A empatia, pelo fato de ser uma experiência, um exercício, uma prática, ela está muito mais ligada a essa questão da gente poder ter isso como uma experiência de vida, né, e uma experiência social. Na verdade, ela é uma experiência socioemocional, né? A simpatia não. A simpatia ela está mais ligada à característica de uma personalidade que a pessoa ela já carrega isso muitas vezes dentro do seu comportamento, né, ao longo da sua vida. Até porque as pessoas confundem mesmo, né? Aquela pessoa é tão simpática, ai, ela é tão empática e acredita que é uma coisa só, né? Então, é possível que a pessoa possa ser educada, simpática e não ser empática, né, Alder? Exatamente. A gente não deve confundir uma coisa com a outra. É. Né? Então, não necessariamente quem é simpático, né, as pessoas que usam a simpatia, inclusive, para poder ter uma relação mais próxima com o outro, não necessariamente ela desenvolve empatia de forma simples, ou Aham.
ela é empática naturalmente. Agora, todo mundo que tem a experiência e essa possibilidade de desenvolver a empatia, ele vai ter essa possibilidade né, de ter essa habilidade um pouco mais apta no seu dia a dia, que vai lhe proporcionar benefícios. Agora, não é possível, por exemplo, eu aprender a simpatia no dia a dia. É uma Aham. característica mais natural. A empatia, sim, a gente tem essa possibilidade do aprendizado, porque ela está ligada ao processo cognitivo. A simpatia, não. Eu gostaria que você reforçasse para a gente quais atividades a gente pode desenvolver, fazer para desenvolver a empatia entre nós. A gente discutiu algumas aqui, né? A gente Sim. debateu, mas o que eu considero essencial é a gente estar disposto a aprender, né? Por que eu coloco isso como um bom exercício para a gente poder ser mais empático? Quando eu estou disposto a entender as emoções das outras pessoas, né, eu me coloco como uma pessoa mais acessível, né? Eu me tornando uma pessoa mais acessível, a empatia ela pode fazer parte da minha rotina de uma forma mais natural e mais simples. Então, estar disposto, né, ter essa disponibilidade de poder aprender mais com o outro, né, ser mais atento, ouvir mais o outro, né, poder compartilhar, fazer perguntas é uma atividade que é muito interessante para exercitar a empatia. Mas, assim, não podem ser perguntas quaisquer, perguntas aleatórias. Sim. Quando no meu processo de comunicação, eu posso fazer perguntas que me ajudam a entender exatamente como é o sentimento da outra pessoa. O que ela está sentindo naquele momento, como ele lida com aquela emoção, como ele lida com aquela dificuldade. Então, perguntas estratégicas me tornam uma pessoa mais habilidosa a desenvolver a empatia. E saber que realmente existem pessoas que podem ajudar o outro e não querer ser o herói daquela história, não, Helder? Porque às vezes você não tem nem condições de acolher o outro, porque você já está envolto na tua dor, mas você é empático e acolhe o outro sim, né? E saber de fato que, de repente, encaminhar essa pessoa que necessita de ajuda para uma ajuda técnica, né? Porque você não está dando conta nem da sua dor, como é que você vai acolher a dor do outro, né? Exatamente. Eu costumo dizer assim, a gente precisa identificar primeiro as nossas crenças, valores e limites. Todos nós temos, né? Desenvolvemos isso com o nosso aprendizado, seja o aprendizado cognitivo, seja o aprendizado social. Isso nos traz crenças, né, que é aquilo que a gente acredita, os nossos valores pessoais, que é aquilo que a gente reforça durante a nossa trajetória e a nossa convivência diária com as outras pessoas, e os nossos limites, né, sabendo entender que eu tenho limites com relação É, né, aquilo que é importante para mim, o que é ético, o que não é, o que é é. justo e o que não é. E eu sabendo entender isso, facilita muito o meu aprendizado sobre o outro. Então, é essa abertura que a gente consegue e que nos permite sermos pessoas mais empáticas no dia a dia. Então, o primeiro passo é o entender e estar disposto a me entender melhor, saber quais são as minhas crenças, valores e limites, e a partir daí ser mais acessível às outras pessoas no exercício da empatia. Isso é fundamental para a gente ter uma sociedade cada vez mais justa. Tão importante você falar isso também, porque a gente ouve, infelizmente ainda, as pessoas falarem assim: ah, para que eu preciso de psicólogo, né? Tenho a minha amiga que me acolhe, e aí a amiga que se acha, né, que não é psicóloga, né, mas ouve sempre falar: nossa, ela é a minha psicóloga, a minha melhor psicóloga, enfim. Ela acha que ela pode ajudar o outro, e às vezes ela, com essa dificuldade, né, de dizer não também, ela acaba se prejudicando, porque o que ela vai fazer com todos os conteúdos que ela recebe, né? Então, quando a pessoa vai realmente em busca de uma ajuda técnica, de uma ajuda profissional, não é uma conversa de amigo, né? Não é uma conversa de comadre, né? Tem aquele feedback, tem aquele retorno que é essencial para ocorrer o processo terapêutico, né? O que é importante analisar nesse contexto, Cláudia, é o seguinte: esse panorama de ajudar o outro, né, e o exercício da empatia, ela nos permite a gente poder experimentar essa diferença, né? Eu saio do meu campo visual para tentar entender o campo visual do outro. É. Então, isso é uma relação muito subjetiva e muito individual. Quando
uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, uma pessoa que já é do meu círculo social, ela vem nos apoiar no sentido de fazer um tratamento de uma dificuldade mais exacerbada, eu não estou permitindo sair do meu campo visual, porque normalmente essa pessoa ela tem o mesmo tipo de identificação, o mesmo tipo de valores e o mesmo tipo de preferências que eu tenho na minha convivência. Então é diferente de você ter uma análise neutra, uma análise imparcial e principalmente uma análise clínica profissional de um psicólogo, por exemplo. Então, a empatia dentro do contexto da psicologia, a grande diferença dela para o cotidiano normal que a gente tem nas relações sociais é este. Eu saio do meu campo visual, eu me permito fazer essa experiência, mas com o amparo e o auxílio, o acompanhamento de uma pessoa especializada com aquele sentimento, com aquela habilidade, com aquela competência. Então, isso torna o processo terapêutico mais seguro, mais confiável. É óbvio que é importante a gente ter amigos para poder contar, para poder ter o ombro na hora que eu preciso chorar, na hora que eu preciso ter a válvula de escape, na hora do meu lazer, também é importante. Porém, sempre que eu tiver a dificuldade exacerbada e isso me prejudica no sentido de desenvolvimento pessoal, profissional, emocional, eu preciso buscar ajuda. A gente não pode ter vergonha de buscar ajuda, porque isso faz parte da nossa atuação. Nós, enquanto psicólogos, estudamos e nos preparamos justamente para esses momentos, né? Excelente. Querido, tão importante ter você aqui e importante também é você dizer para quem está nos assistindo da relevância de podermos abordar um assunto como a empatia. Fala pra gente como mensagem final. Olha, eu que agradeço desde já esse convite, essa oportunidade, esse espaço. O que eu quero dizer é o seguinte, essa habilidade, que é a empatia, ela vem sendo estudada há décadas, né? Então, apesar disso, as descobertas dos benefícios, dos ganhos que a gente tem no exercício da empatia, elas são descobertas mais recentes. E elas nos trazem sempre nessa conexão com a vivência, com a convivência com o outro, né, um modelo aí de aprendizado que nos torna pessoas emocionalmente mais fortes. Então eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fala, compartilha e utiliza a empatia como um recurso e um subsídio nosso, na nossa relação interpessoal, nós nos tornamos seres humanos emocionalmente mais fortes. Essa é a proposta principal quando a gente fala desse tema tão importante, tão necessário, né, Cláudio, na nossa vida aí diária, com tantas formas que a gente tem de nos influenciar, tantas situações que acabam interferindo, né, na nossa meta pessoal, no nosso alvo, no nosso foco, mas a gente usa a empatia como um recurso positivo. Essa é a grande notícia. Eu posso usar a empatia a meu favor sempre, para o meu autoconhecimento, para a minha autorresponsabilidade enquanto um mundo mais humanizado e, principalmente, se você quer ter uma saúde emocional mais fortalecida, pratique mais a empatia. Helder Agüero, psicólogo, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui à TV Imaculada, ao nosso Viver com Fé e Saúde. Com certeza aqui estamos com as portas abertas para qualquer que seja o tema que você veja como relevante também, para a gente poder trazer para a nossa sociedade. Então, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim, viu? Eu que agradeço. É sempre um prazer estar participando e pode contar comigo para outras oportunidades. Estou à disposição para esclarecer e poder levar um pouco desse bate-papo com as pessoas também. Gratidão, querido. Deus abençoe cada vez mais a sua vida, a sua família e todos os seus projetos, viu? Te cuida. Amém. Todos vocês também. Amém. Vamos para o intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Gente, que maravilha de fala, não? Helder, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim. Aqui é o nosso programa Viver com Fé e Saúde, a nossa TV Imaculada. Muito bom receber você aqui. Voltará outras vezes, com certeza.
Você que está chegando agora, finalzinho do programa, perdeu? Olha, nós falamos sobre os aspectos psicológicos da empatia com o psicólogo Helder Agüero. Você pode acompanhar na reprise no decorrer da semana, sem problema algum, ou você se inscrever em nosso canal no YouTube. Nós temos um canal lá, Rede Imaculada de Comunicação. Clica naquele inscrever-se. Clica no sininho, coloca lá em todas, para você receber todas as nossas notificações, que você vai estar ajudando a crescer o nosso canal, gente. Você assistiu a entrevista, você gostou? Curte, compartilha com pessoas que você acha importante de fato, para que você possa realmente, né, ajudar, e assim você também está evangelizando, né? Eu não estou falando só do Viver com Fé e Saúde, estou falando de todos os programas oracionais que existem aqui na nossa TV Imaculada. E quero dizer também que você, meu querido Millet, também pode fazer aqui o Viver com Fé e Saúde. De que forma? Dando sugestão de pauta pra gente. Você pode ligar no 3349-1015 e também no 3349-2358 e ainda no 993470532. É nesse telefone também que você pode ligar para dar nomes para a gente poder colocar em oração também. É sempre muito bom ter cada um de vocês aqui na nossa TV Imaculada. Gratidão sempre pela sua fidelidade, Millets. Se você não é Millet ainda, você também pode vir fazer parte dessa família, dessa grande família da Milícia da Imaculada. Pode ligar e ter essas informações também, como você pode fazer para fazer parte dessa grande obra, né, que São Maximiliano coube. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana e salve Maria Imaculada!